A política interna do Segundo Reinado, ela foi precedida de momentos complicados no período regencial. Enquanto as rebeliões agitavam o país, as tendências políticas no centro dirigiam-se de uma forma ao centro dirigido, iam se definindo paulatinamente. Apareciam naquela época dois grandes partidos imperiais, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Os conservadores reuniam magistrados, burocratas e uma parte dos proprietários rurais, especialmente os do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e os grandes comerciantes da época, entre os quais muitos portugueses. Os liberais agrupavam pequena classe média urbana, alguns padres, proprietários rurais de áreas menos tradicionais, sobretudo São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O sistema político naquela época ainda não estava estabilizado. Nas eleições para a regência única, em 1835, o Padre Feijó derrotou o seu principal competidor, o proprietário rural Holanda Cavalcante, lá de Pernambuco. 2 anos depois, o Padre Feijó renunciou, acusado de não empregar suficiente energia na repressão aos farrapos, entre cujos chefes estavam de seus primos. Nas eleições seguintes, triunfou Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda. A vitória de Araújo Lima simbolizou o início do regresso. A palavra, nessa época, indicava uma corrente conservadora de regressar à centralização política e ao reforço da autoridade. As medidas desse regresso prosseguiram até depois de 1840. Todo o aparelho administrativo, judiciário voltou às mãos do governo central. Em cada capital de província havia agora um chefe de polícia nomeado pelo ministro de Justiça. Passava, pois, às mãos da polícia todo o aparato judiciário. Em alguns casos, eles chegaram a ter as atribuições de não só investigar, como também de processar e aplicar penas aos condenados. O processo de centralização política e de reforço da figura do imperador, que eram os objetivos principais desse regresso, completou-se com a reforma da Guarda Nacional. Não foram os conservadores, mas os liberais que apressaram a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Os liberais promoveram no Congresso a antecipação da maioridade do rei, ainda com 14 anos. Ainda assim, adolescente, Pedro II assumiu aos 14 anos o trono do Brasil em julho de 1840. Nos primeiros anos da década de 1840, o governo imperial carecia de apoio popular. Ainda não havia uma sólida base social de apoio. Esse apoio não poderia vir da inquieta população, tanto da cidade como da zona rural, mas sim do grande comércio e da grande agricultura. Alguns anos mais tarde, em 1848, surgiu em Pernambuco aí a Revolução Praieira, que foi um dos momentos de instabilidade política logo no início do Segundo Reinado. A denominação Revolução Praieira deriva de um jornal liberal da época, o Diário Novo, que tinha sua sede na Rua da Praia. Por isso, Revolução Praieira, lá em Recife. É importante mencionar que 1848 não foi um ano qualquer, pois nele uma série de revoluções já ocorriam também na Europa. Revoluções democráticas varriam a Europa por todo lugar. A Revolução Praieira, precedida por manifestações contra os portugueses, teve como base no campo os senhores de engenho, ligados ao Partido Liberal. Sua principal queixa era a perda de controle da província para os conservadores. Os líderes da Revolução Praieira sustentavam um programa de federalismo. Eles queriam a abolição do poder moderador, a expulsão dos portugueses e a nacionalização do comércio a varejo. Defendiam também o sufrágio universal, ou seja, o direito a voto para todos os brasileiros, com algumas restrições, é claro, para a idade mínima para votar e ser votado, mas sem exigência de um mínimo de renda, como ocorria naquela época. A Revolução Praieira foi a última das revoluções, das rebeliões provinciais. Ao mesmo tempo, marcou o fim de um ciclo revolucionário em Pernambuco, que vinha desde a guerra contra os holandeses. Os dois grandes partidos daquela época, desse período do Segundo Reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador, completaram a sua formação no final da década de 1830, como agremiações políticas opostas em alguns aspectos, mas não havia profundas diferenças ideológicas ou sociais entre eles. Havia mais interesses pessoais. Eram grupos idênticos,
separados muito mais por interesses pessoais, por rivalidades pessoais, do que por uma questão de ideologia. Nessa época ficou célebre uma frase atribuída ao político pernambucano Holanda Cavalcante, em que ele disse certa vez que nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Saquarema era o apelido dos conservadores e Luzia era o apelido dado na época aos políticos do Partido Liberal. Saquarema, nos primeiros anos do Segundo Império, era um apelido dado porque a maioria dos políticos desse partido tinham propriedades na região de Saquarema, no Rio de Janeiro, no município de Saquarema. E aí eles possuíam terras e isso notabilizaram ali naquela região pelos seus desmandos eleitorais. Luzia era o apelido dos políticos do Partido Liberal. Era uma alusão à vila de Santa Luzia, em Minas Gerais, onde ocorreu a maior derrota deles durante a Revolução de 1842. Já naquela época, era frequente a passagem de políticos de um partido para o outro. A gente vê que a história, de uma certa forma, vai acontecendo de uma forma semelhante nos dias de hoje. O historiador Caio Prado Júnior admite a existência de certo conflito entre o que chama de burguesia reacionária, representada pelos donos de terras e senhores de escravos, e a burguesia progressista, representada pelos comerciantes e financistas. Mas, segundo Caio Prado, a divergência não se manifestava pela política partidária. As duas correntes, elas se misturavam nos dois partidos, embora houvesse uma certa preferência dos retrógrados pelo Partido Conservador. O historiador Raimundo Faoro vê no Partido Conservador a representação da burocracia, enquanto o Partido Liberal representava os interesses agrários, opostos ao reforço do poder central promovido pelos burocratas. Naquela época, e não só naquela época, não se fazia política com o objetivo de alcançar objetivos ideológicos. O que se objetivava era chegar ao poder, pois isso significava obter prestígios e benefícios para si próprio e também para sua gente. O Partido Conservador representava uma coalizão de proprietários rurais, burocratas do governo e grandes comerciantes. O Partido Liberal reunia principalmente proprietários rurais e profissionais liberais. Uma distinção importante dizia respeito às bases regionais dos dois partidos. Enquanto os conservadores concentravam sua maior força na Bahia e Pernambuco, os liberais tinham sua base em São Paulo, em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Agora, um aspecto interessante da política interna do Segundo Reinado foi a capacidade desse governo de manter a unidade territorial do Brasil. Por que o Brasil não se fragmentou como a América Espanhola? Como o Brasil conseguiu manter a unidade territorial que vinha desde os tempos da colônia? As rebeliões provinciais e as incertezas sobre a forma de organizar o poder central indicam que a união do país não estava garantida. O Brasil poderia ter se fragmentado. Poderíamos ter hoje vários países nesse território que corresponde ao Brasil falando língua portuguesa, mas países distintos, como ocorre hoje com a América Espanhola. Vários países de língua espanhola, mas vários países distintos. Mas não aconteceu assim no Brasil. Mas por quê? Mas também pela forma como o poder central reprimiu todas essas tentativas, todas essas rebeliões. A unidade territorial, a gente pode dizer que foi produto da resolução desses conflitos internos localizados em vários lugares do Brasil, pela força, a resolução, a repressão violenta e também pela habilidade do governo central também de manipular todas essas lideranças políticas. O esforço do governante no sentido de construir um Estado centralizado. Por conta disso, a gente não se fragmentou, o Brasil não se fragmentou e temos esse território que temos hoje, o que não ocorreu com a América Espanhola.